Boa noite a todos. É uma grande satisfação a gente estar aqui novamente na casa de Deus e podendo rever os nossos irmãos, né? O irmão Valdomiro ali, que a gente fazia um tempo que a gente não via ele, né? O seu trabalho lá tem tirado o irmão, né, dos cultos, e podendo também rever irmãos de outras igrejas aqui com a gente, né? Os nossos companheiros aí nessa jornada que a gente tem, até a gente se encontrar com Cristo, né? Essa luta que a gente tem aí, para que possamos no final ser coroado junto com o nosso Mestre. E também os visitantes que têm estado com a gente, estão com a gente hoje e têm acompanhado, né, os trabalhos, seja aqui ou seja pela internet. São muito bem-vindos para estar aqui, e não somente para ouvir a palavra de Deus, mas também para obedecer a palavra de Deus. Sem dúvida, esse é o grande convite de Deus para o homem, que ele ouça a palavra, porque a palavra é o poder de Deus para nos transformar, ela que nos alimenta, e que ele obedeça a palavra. Nós vamos observar hoje, amados, um breve estudo da palavra, que obedecer é uma condição muito específica de Deus, e a gente não pode fazer diferente. Por mais que estão fazendo diferente, o Senhor, ele não trata isso, e nenhum assunto que seja relacionado a ele, com brincadeira. O homem é que gosta de brincar, mas Deus não. E é isso que nós vamos ver hoje. E quem verdadeiramente está se enganando é o próprio homem. Hoje nós podemos aproveitar a nossa vida? Todos podem fazer o que quiser. E nós vivemos num tempo de inconsequências. Cada um faz o que quiser e fica por isso mesmo. Falamos de ações terríveis, amados. É só a gente ligar a nossa televisão e nós vamos começar a ver isso. Corrupção numa escala que a gente talvez nunca viu e nem vai ver. E o nosso país, apesar de não ser o pior nessa parte, ele também é muito bom nisso. Violência extrema, falta de amor ao próximo. Nós vemos alguns atos, seja pela TV ou pela internet, e eles nem podem ser atribuídos a animais, né? Falando da racionalidade, porque não há racionalidade, e nós bem sabemos disso. A nossa sociedade, ela favorece isso. É melhor viver na ilegalidade do que na legalidade. Quem segue a sua vida em honestidade fica para trás. E com respeito ao Criador, estamos falando de um homem para com o outro, né, para com o seu semelhante. E com respeito ao Criador, não há temor. Falam e fazem o que querem. Põem as suas bocas contra Deus, brincam com Deus. Mas como nós já falamos, o homem gosta de brincar. Parece que Deus está de olhos fechados, parece que Deus está com os ouvidos fechados e com as mãos amarradas, porque não acontece nada. Falamos da impunidade, falamos da inconsequência. Porém, amados, quem continua se enganando é o homem. Por isso é importante dar ouvidos à palavra de Deus. E é mais importante ainda obedecer à palavra de Deus. Hoje eu gostaria de continuar falando sobre a epístola de Tiago. Então, se você quiser já se dirigir para lá. Na semana passada nós falamos um pouquinho sobre a tentação.
e como funciona o processo até que surja, até que nasça o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Vamos lembrar? Tiago diz: cada um é tentado quando atraído por alguma coisa que está no seu desejo e engodado, ou seja, tem uma isca para que ele possa ser atraído por sua concupiscência. E quando a concupiscência concebe, ou seja, quando é executada, quando tem a ação, nasce o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Um simples retrato do nosso tempo. E Tiago diz mais, que inclusive foi o título da mensagem: não erreis. É para isso que eu gostaria de chamar a nossa atenção, amados. Se nós estamos agindo, se nós estamos seguindo a nossa vida, brincando com o Senhor, nós precisamos parar imediatamente e precisamos fazer alguma coisa. Não posso errar. É isso que Tiago diz: não erre. Não posso estar me enganando. Todos que entraram neste local hoje vão receber a palavra de Deus. Domingo já foi assim, e nós esperamos que seja assim até a volta de Cristo, que nós continuemos falando a palavra de Deus verdadeira. Então deixe que ela fale com você e comigo, é claro. Ouça e obedeça. Que a gente não saísse por aquela porta indiferente sobre a palavra de Deus. Tiago capítulo 1, vou chegar aqui rapidinho. Tiago capítulo 1, versículo 21. Nós vamos aqui até o final, até o 27. Tiago capítulo 1, versículo 21 está dizendo: por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Primeiro ele diz: rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia. Tiago falou aqui alguns versos para cima sobre as tentações, e elas nos sobrevêm quando nós olhamos para o mundo e quando nós desejamos o mundo. Ficamos atraídos, não é assim, amados? E o maligno faz o seu trabalho muito bem. Então, o que fazer? Rejeite toda a imundícia, toda a sujeira que há neste mundo. O maior problema do mundo é que as coisas parecem ser banais. Parece que não vai chegar num ponto crítico. E a gente diz assim: não tem nada a ver isso. Principalmente quando a gente quer fazer alguma coisa e aí nós somos confrontados e a gente diz: não, mas não tem nada a ver, isso é só uma expressão. Se fosse um monstro horrível, nós não iríamos até ele, mas ele é atraente, ele nos prende, ele oferece aquilo que a nossa carne deseja, ele é tentador. É melhor viver na ilegalidade. Mas Tiago está falando para todos aqueles que receberam a palavra, os crentes, a igreja do Senhor Jesus. A palavra foi enxertada em nós. Nós recebemos uma muda da palavra. Graças ao nosso Deus que levantou homens e mulheres, e esses homens e mulheres morreram por essa causa, mas a causa não morreu, e ela chegou aqui em Sudmenúcia,
e chega aos confins da terra, se aqui já não for os confins da terra. Rejeite toda a imundícia, tudo aquilo que Deus não aprova. É isso que Tiago está aqui dizendo. É muito simples o relato, mas se a gente abrir, nós vamos entender tudo isso dessa forma. Abandone aquilo que Deus não quer. Superfluidade, bonita essa palavra, não é? É uma abundância excessiva. Quantas coisas desnecessárias nós não trazemos na nossa vida, amados? Excesso de malícia, né? Se a gente for aqui entender, né, superfluidade como abundância desnecessária, é um excesso desnecessário de malícia. Nós vivemos num mundo tão malicioso, a gente não pode dizer nada e já tem um e outro maliciosos. Um mundo com aptidão para fazer o mal. Malícia é uma habilidade para enganar. Mas quem é que continua sendo enganado, senão o próprio homem? A gente vê as crianças bonitinhas, pequenas, e elas já têm esta inclinação. O que dirá então dos mais velhos? Mas Tiago está dizendo: rejeite o excesso de malícia. Rejeitar, meu amado, é lançar fora. Jogue fora aquilo que está fazendo mal para você, aquilo que nos atrapalha de crescer para o Senhor. Falamos aqui também sobre as provas que vêm para nos fortalecer, que vêm para nos fazer crescer, para que sejamos perfeitos. Precisamos tirar aquilo que atrapalha a gente de crescer. Isso nos faz lembrar da palavra de Cristo, lá em Mateus 5:29, ele disse: se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o e lança-o de ti. E ele fala da mão também. É radical. Não vai me fazer mal, eu paro a hora que eu quero. Isso é brincar com Deus, amados. Brincando. E Tiago diz: rejeite isso. Rejeitar é demonstrar repúdio, não é curtir, como a gente ouve tanto falar, né? Dar um like, na nossa linguagem bem popular. Não posso aceitar isso na minha casa, não posso aceitar isso na minha vida, na minha igreja. É preciso rejeitar. Você se considera uma pessoa mansa? Nós somos mansos até o momento em que alguém não vem e extrapola e pisa no nosso pé e no nosso calo. Aí a gente perde a mansidão. Tiago está falando de mansidão, né? Ele fala de paciência, fala de alegria nas tribulações, e agora ele está dizendo: receba a palavra, primeiro rejeite as malícias, rejeite a imundícia desse mundo, e agora receba a palavra com mansidão. Por que tem que receber a palavra com mansidão? Porque senão vai rejeitar a palavra e não o mundo. Vai amar o mundo, vai sair furioso daqui com a palavra, porque, amados, a palavra ela fala contra a nossa carne, o nosso gosto. O nosso caminho, por vezes, ele é torto, e a palavra age para endireitar. Quem usou aparelho nos dentes e chegava lá na hora, o doutor ia dar aquela apertada e dói, né? Porque está endireitando. Por isso é preciso receber a palavra com mansidão, porque senão vai rejeitar, vai sair daqui bravo, chutando o banco e vai embora.
Versículo 22 até o 24, é o 22 que é o versículo principal aqui. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Meus irmãos e amigos, além de Deus, quem é que pode conhecer o meu coração? Só eu, né? Só eu posso ver o que se passa aqui dentro. E Deus, é claro. As pessoas hoje, muitas delas, fazem parte de uma igreja. É difícil encontrar alguém hoje em dia que não faça parte de uma igreja. Não importa qual é a igreja, mas faz parte de uma igreja. E o mundo se tornou mais evangélico. Nada contra esta palavra, mas você percebeu a condição de Deus? Primeiramente, rejeite a imundícia desse mundo, a superfluidade de malícia. Na sequência, receba a palavra com mansidão e agora seja um cumpridor dela. Não somente ouvinte. Nós devemos ser ouvintes, mas ouvir só não resolve. Tem que cumprir. Tem que ter ação, amados. Tem que obedecer. O meu coração ninguém conhece, só eu e Deus. Aí é que está o perigo. Ninguém pode me julgar. Tiago vai falar sobre as obras. E quando o assunto é a salvação, quando o assunto é o perdão dos pecados, elas não têm valor. Nenhuma boa obra, nós vemos aí grandes ações de caridade, não compram a nossa salvação, não perdoam os nossos pecados. Nós somos salvos, somos perdoados exclusivamente pela graça de Deus. Amém, irmãos? Mas as obras, elas são um anexo da nossa salvação. Ou seja, eu vou mostrar que sou um salvo em Cristo, vou mostrar a minha transformação de vida pelas minhas obras, pelos meus frutos, obedecendo a palavra. Eu sou um salvo. Então, voltando a falar, de todo mundo fazer parte de uma igreja. Conhece a Cristo? Conheço. Pertence a alguma igreja? Pertenço. Vai no culto? Vou, uma vez por semana, às vezes duas. Lê a Bíblia? Leio. Porém, a vida é uma autêntica negação dos princípios de Deus. Quem sabe não somos nós. Falar que é crente, muita gente faz isso. E indo para o céu, todo mundo está. Precisamos avaliar a nossa postura, amados irmãos. As palavras que saem da nossa boca. Nós vamos ver no final o que Tiago diz sobre isso. As motivações do nosso coração, quais são elas? E aí ninguém vai ficar apontando o dedo para mim, porque ninguém conhece o que está aqui. Tiago vai falar da verdadeira religião. Igreja realmente não salva ninguém, amados. Ela tem a sua importância, ela foi criada por Deus. Só que muitos mesmos, as pessoas que nós estamos falando aqui, falamos agora há pouco, elas não estão na igreja, apesar de estarem dentro dela, estão apenas usufruindo do espaço, sentado num banco, ouvindo a palavra, se emocionando, quem sabe, e vão embora cuidar da sua vida, cuidar dos seus assuntos, não querem mudar, porque não recebem a palavra com mansidão, saem daqui
muitas vezes, triste. Não triste pela sua condição, mas triste porque falou contra ele. Não querem o senhorio de Cristo, não querem abrir mão da carne e seus desejos. Aquele que ouve a palavra e não a obedece é semelhante ao homem que contempla o seu rosto no espelho. Ele contempla e logo que sai da frente do espelho esquece de como era, esquece do que viu. Isso é conhecer de forma superficial, não conhece a fundo, não tem profundidade, não traz em seu rosto, em seu coração, em sua mente, estampado a roupa de Cristo, o sangue de Cristo, a transformação que Cristo promove, mas traz uma roupa aparente. E o pior de tudo isso, irmãos, é que essa pessoa está se enganando. É isso que Tiago diz: sede cumpridores e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Podemos passar uma vida inteira usufruindo do espaço da igreja, né? Mas o coração pode estar longe de Deus. E quem é que conhece o coração de outra pessoa? Ninguém. Os servos perguntaram para o seu senhor: podemos arrancar o joio do meio do trigo? E o Senhor respondeu: não, porque vocês não vão saber diferenciar. É o coração, amados. Mas Cristo sabe. Por isso, o ouvinte que não cumpre está se enganando. Está enganando talvez as pessoas que estão à sua volta, mas está principalmente se enganando. Hoje todo mundo faz o que quer. Deus nem liga. Está acontecendo tudo que está acontecendo, Deus está dormindo, Um dia Cristo vai olhar para cada um de nós e Ele vai julgar a nossa vida, e Ele vai dizer: você foi um ouvinte apenas. Mas eu estava na igreja. Foi um ouvinte apenas. Não me obedeceu, não cumpriu a minha palavra. E esse dia será triste, amados. Tiago está alertando os crentes, os dispersos e aqueles que estão no meio deles, que talvez não tenham certeza da sua salvação. Versículo 25: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. A lei perfeita da liberdade é a liberdade que Cristo nos dá, irmãos. Libertação da prisão do pecado, a qual todos os homens por natureza estão. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aquele que se atenta bem para isso, não sendo um ouvinte esquecidiço, e persevera nisso, outra bela característica para o crente. Vai ter que sobrar na nossa vida, irmãos, paciência, mansidão, perseverança. Aquele que insiste no seu objetivo, está difícil, mas ele insiste. O nosso objetivo, amados irmãos, é a vida eterna com Deus. Qual é o seu objetivo, amado? Aproveitando que a gente está iniciando um ano, e é no começo do ano que a gente geralmente faz aí os nossos planos até 31 de dezembro, já pensando. Não seja ouvinte esquecidiço, porque a gente não se esquece de comer. Por que a gente não esquece de almoçar, de jantar, tomar café, ceiar, não sei o que? Porque nós temos uma motivação muito forte
o nosso estômago, ele fala forte dentro de nós, ele começa a reclamar e começa a dizer: está na hora de comer, já começa fome, e a gente vai lá comer, e não esquece. Como não ser um ouvinte esquecidiço, amados? Algo precisa falar forte dentro de nós, algo precisa nos motivar. Sabe qual a motivação que o crente tem? É a obra de Cristo na cruz, é o sacrifício que Ele fez em nosso favor, é a lei perfeita da liberdade. Perfeita porque no Antigo Testamento nós vemos milhares de animais sendo mortos para remir os pecados, e Cristo veio uma vez só e acabou. O mundo não quer saber disso, não tem valor para o mundo a salvação. O mundo quer saber de valores, moedas, espécies, quantia, montante. Todavia o crente deve se alegrar, ele deve se motivar com esta lei perfeita da liberdade. Um dia, meus amados, nós estávamos num lamaçal horrendo, não tinha como sair de lá, e com um verdadeiro amor o Senhor estendeu a sua mão e nos tirou daquele local horrível, e Ele nos lavou, e Ele nos colocou num caminho firme, não tem mais barro, não tem mais lama, para que a gente ande por Ele. Isso é a liberdade que Cristo nos dá, e aquele que persevera nisso é bem-aventurado. Versículo 26 e 27: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Esse aqui é o final da nossa história, amados. E que final! Tiago traz aqui uma das maneiras de mostrar que nós somos mais do que ouvintes, somos também cumpridores da palavra. Não somos ouvintes esquecidiços, somos cumpridores. Aquele que cuida ser religioso, todo mundo é evangélico, todo mundo é religioso, todo mundo vai na igreja, né? É o nosso mundo que é assim. E não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. Está vendo como o homem se engana? A religião desses é vã, não tem valor para Deus. Está se enganando, está brincando de ser crente. Nós vamos ver uma reflexão mais profunda no capítulo 3 sobre a língua e o quanto ela é impiedosa, o quanto ela é difícil, o quanto é difícil lidar com ela, a ponto de Tiago dizer: aquele que controla a sua língua é perfeito. Veja que de todos os exemplos possíveis para nos ensinar sobre não só ser ouvinte, mas cumpridor, Tiago fala justamente da língua, porque as nossas palavras podem causar grandes impactos, principalmente se for negativo. A gente fala alguma coisa e não se dá conta que aquilo vai virar uma tempestade. Precisamos ter cuidado com o nosso falar, meus irmãos, refrear a nossa língua, dar uma trava, colocar uma trava nela. É assim que nós vamos mostrar que nós somos mais do que ouvintes, que vem, senta no banco e ouve e vai embora, não aprendeu nada.
mas somos também cumpridores da palavra. A religião pura e imaculada. Essas palavras são muito especiais para Deus. Deus gosta disso, pureza, sem manchas. E aqui ela vai falar sobre visitar as viúvas e os órfãos nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Um belo desfecho, irmãos, para todos aqueles que estão interessados em servir ao Senhor, como Tiago. Tiago é irmão de Jesus, do nosso Senhor Jesus, e ele se apresenta como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago escreveu um dos livros mais práticos da Bíblia. É isso que é maravilhoso, curtinho, a gente lê e aprende muito, é prático. E esse trecho final, além de nos dar um grande exemplo, também mostra o que Cristo fez por nós, fez em nosso favor, o que Ele faz em nosso favor e o que Ele quer fazer, irmãos, com cada um, inclusive com aquele que ainda não tem certeza da sua salvação, não tem certeza que se partir desse mundo hoje estará na glória. Ele cuida dos mais vulneráveis. Não há méritos em nós, amados. A gente tem força, a gente trabalha, a gente constrói as coisas, que a gente se orgulha de mostrar para as pessoas. Nenhum mérito, nenhum. E por mais que a gente pense que é alguma coisa, não somos nada. Então, estamos totalmente nas mãos de Deus. Só que isso é uma coisa boa. É bom depender de Deus. A gente precisa aprender a viver assim, amados. Os órfãos e as viúvas, eles representam as pessoas que mais necessitam de ajuda, mais necessitam da bondade. É o nosso estado, amados, diante de Deus. Diante dos homens, talvez alguém vai olhar e vai dizer: não, aquele rapaz é um rapaz bom, honesto, trabalhador. Mas e quando passa para o julgamento de Deus? É nada, é trapo de imundícia. As melhores obras são trapo. Agora é para nós, irmãos. Cada discípulo deve estar pronto e disposto a ajudar, amar o próximo. O amor faz parte do verdadeiro cristão. É assim que nós vamos mostrar que nós somos mais do que ouvintes que se esquecem, inclusive, mas que nós somos cumpridores da palavra de Deus. A nossa fé no Senhor, ela é mostrada por obras. Tiago vai falar disso. Vá em paz, irmão. Ué, mas ele está precisando de uma ajuda. Não, vá em paz. Deus te abençoe, Deus te ilumine. E vemos também a pureza. O Senhor separou um povo especial. Como nós já falamos, não tem méritos. Não tem méritos. Ah, o cara é bom, por isso que ele é da igreja. Não tem méritos. O Senhor escolheu. E Ele não quer de forma alguma que o seu servo esteja com a sua adoração dividida. Tiago vai falar disso também. Amigo do mundo é inimigo de Deus. A santidade, irmãos, faz parte da religião pura e imaculada, a religião que Deus se agrada. E isso é amar a Deus, amar o próximo, amar a Deus. Que a nossa vida seja de santificação, meus irmãos, para esse novo ano que está aí só começando, apesar da gente já estar no dia 12.
Vamos continuar firmes no nosso desejo de servir ao nosso Senhor. Nós temos dificuldades na nossa vida, como o irmão Donizete disse, mas nós temos que nos fortalecer no Senhor. E que possamos sair daqui ouvintes e cumpridores da palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe por meio deste pequeno conselho, que Ele possa nos ajudar na nossa vida. Amém, irmãos? Irmão Donizete?